Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Jovem Sonhador com mais um vídeo para você no canal. Hoje, a continuação da história de Naum, a ameaça de morte que ele sofreu do rei de Nínive. Mas Naum nem assim temeu e foi em frente e não recuou. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. O rei ficou furioso por causa do anúncio da profecia de Naum, dizendo que Nínive seria destruída. Ele o ameaçou de morte e disse: ordeno que Naum seja capturado agora, enquanto os outros dois matem antes do amanhecer. Enquanto os guardas atravessavam a cidade em busca de suas presas, Malik e Haris estava reunido na casa do ancião, discutindo em sussurro. Eles vão atrás de nós, disse Malik com sua voz baixa e urgente. O rei não pode permitir que dúvida cresça no meio do seu povo. Harks suspirou, passando a mão trema pela barba grisalha. Sempre soube que esse dia chegaria, mas agora não há mais tempo para hesitação. Precisamos urgentemente sairmos daqui. Antes que pudessem se mover, um barulho do lado de fora os fez congelar. O som metálicos de lanças se chocando contra armaduras e passos pesados ecoando sobre a terra batida. Pelos céus, murmurou Malik, eles já chegaram. Não havia saída pelos fundos, as ruas estavam vigiadas. O único caminho era a noite, sob os olhos atentos dos homens do rei. Harik olhou para Malik e segurou seus ombros. Ouça-me, rapaz, há algo maior em jogo aqui. Você tem que sobreviver. Você tem que encontrar as respostas. Mas para onde podemos ir? O velho ancião respirou fundo e sussurrou. Para o templo, Malik sussurrou. Aquele lugar era o coração da corrupção de Nínive, mas também o único lugar que poderíamos encontrar as provas que precisávamos. Não havia escolha. De repente, o estrondo da porta sendo arrombada ecoou pela casa, dizendo: corram! Eles se lançaram pela passagem lateral, desaparecendo pela escuridão dos becos. As vozes dos soldados perseguiam as lanças, tilintando enquanto corriam atrás deles. O coração de Malik martelava no seu peito. Foi então que ele percebeu algo terrível. Eles não estavam apenas fugindo, estavam sendo caçados. A noite parecia envolvê-lo como um véu pesado, enquanto Malik e Haris se envolviam pelas vielas estreitas de Nínive. O ar era denso, carregado pelo cheiro da cidade, uma mistura de fumaça e especiaria e algo podre que se escondia nos becos esquecidos. Os passos dos dois homens eram rápidos, mas cuidadosos. Qualquer ruído mais alto poderia atrair a atenção indesejada
dos guardas que patrulhavam a rua à procura de Naum e de qualquer um que ousasse desafiar o rei. Harry mantinha a postura firme, os olhos atentos a cada sombra ao redor. Conhecia a cidade como poucos e suas mãos calejadas já havia deslizados pelos mesmos muros de pedras em tempos passados, quando a perseguição contra os justos ainda não era tão feroz. Malik, pelo outro lado, sentiu o coração martelar no peito. Não era um guerreiro nem um profeta, era um escriba, um homem acostumado a registrar histórias, não a vivê-las, mas ali estava ele, correndo contra o tempo para descobrir uma verdade enterrada que já havia gerações. Templos surgia à frente dele, imponentes, sobre o manto da noite. As suas colunas gigantescas se estendiam como sentinelas silenciosas, guardando o segredo que os sacerdotes tanto protegia. Malik hesitou ao contemplar aquelas portas esculpidas com símbolos antigos. Não era permitido que qualquer um entrasse ali após o pôr do sol, muito menos para vasculhar os registros proibidos. Harry tocou o seu ombro levemente. Se há um momento para temer, é esse, sussurrou o ancião. Mas se há um momento para agir, é agora. Respirando fundo, Malik assentiu, seguindo pela lateral do templo, onde uma pequena passagem se ocultava entre as rochas. Era uma entrada que poucos conheciam, usada antigamente pelos escribas e servos para transportar pergaminhos sem perturbar a cerimônia sagrada. A escuridão pelo interior do templo era absoluta, mas Harry parecia conhecer perfeitamente onde pisar. Caminharam em silêncio até um corredor estreito, cujas paredes estavam cobertas de inscrições antigas. O cheiro de pergaminhos envelhecidos e velas apagadas tomava o ambiente, misturado ao odor metálico do incenso que ainda pairava no ar. Malik encontrou uma tocha adormecida no suporte de ferro e acendeu com as brasas ainda vivas de um altar próximo. A fraca luz revelou prateleiras altas carregadas de pergaminhos e tábuas de argilas que narravam os feitos dos reis e seus deuses. O que estamos procurando? Malik murmurou, os olhos vasculhando os registros. Harry não respondeu de imediato. Em vez disso, puxou uma das tábuas de pedra e a estudou à luz bruxuleantes. Algo que prova que não fala a verdade, disse por fim. Algo que mostre que a condenação de Nínive não é um delírio do profeta, mas uma sentença selada pelo próprio erro do passado. Reviraram os registros por longos minutos,
folheando os papiros e deslizando os dedos por palavras esculpidas por precisão em tábuas de argilas. A maioria contava sobre batalhas, alianças e promessas feitas e quebradas, mas então em uma prateleira escondida aos fundos da sala, Harris encontrou um pergaminho selado com um lacre dourado. Malik sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao ver o símbolo real gravado na cera. Somente os decretos mais importantes da linhagem do rei eram protegidos daquela forma. O ancião rompeu o selo com cuidado, desenrolando pergaminhos com mãos trêmulas. Os olhos de ambos percorreram pelas linhas escritas por tinta escura. Na medida que liam, o sangue de Malik gelava. O documento falava sobre um crime hediondo, um ato de traição contra um povo inteiro. Revelava que o antepassado do rei havia derramado sangue inocente para fundar Nínive sobre ossos esquecidos. Esse é o motivo da ira de Deus, murmurou Harris com a voz carregada de pesares. O fundamento desta cidade é um túmulo oculto. Antes que pudesse processar completamente a gravidade do que havia descoberto, um barulho cortou o silêncio. Passos apressados ecoaram pelo corredor de pedras, seguido pelo som metálico de espadas desembainhadas. Alguém nos havia encontrado. Malik apagou a tocha no reflexo, mergulhando ambos num abismo total. Harris segurou seu braço, guiando para um canto da sala. Enquanto os passos se aproximavam, vozes sussurravam ordens e as luzes de tochas tremulantes começou a invadir o ambiente. Malik segurou a respiração. O pergaminho ainda estava em suas mãos, suas bordas amassadas pelos nervosismos dos seus dedos. Ele sabia que se fosse capturado não havia misericórdia para nenhum deles. E então a porta foi escancarada. A cela onde não fora lançada era fria e úmida, com paredes de pedras que parecia respirar com o peso da história esquecida. O profeta estava acorrentado, mas o seu espírito parecia inabalável. Amigos e familiares, domésticos da fé, simpatizantes do Evangelho e admiradores da fé cristã, todos que estão acompanhando esta história, eu creio que não pisca o olho e não perde uma palavra do que está sendo falada sobre essa história. Realmente essa história é de dar um frio na espinha e de não sentir os pés no chão. Imagina Naum, Malik e Harris, que estava diante desta cena muito perigosa e arriscada, de um lugar tão terrível como o templo da cidade de Nínive, que foi construído em cima de um cemitério de ossos. Coisa horrorizante. Amanhã prosseguimos com a história e vamos conhecer o resultado
do que acontecia naquele templo tão pesado e cheio da condenação e da ira de Deus. Foi este o vídeo de hoje do Jovem Sonhador. Deixe o seu joinha, se inscreva no canal e valeu!